Oba! E aí, amiguitos? Maravilha por aí, estamos aqui mais uma vez, nosso canal Tricolacinho, falando das coisas do São Paulo, vamos lá. Pô, podia dar vários nomes para esse vídeo, né? Podia, sei lá, rumo às quartas, alguma coisa do gênero, né? Buscando uma vaga na final, correndo atrás do título, mas não dá. Eu não me senti animado para falar dessa forma das coisas do São Paulo. Gostei da vitória do time ontem, claro. Achei que o time jogou bem. Achei que cada vez mais fica claro que o Zubeldia precisa pelo menos ter como alternativa a formação da equipe com 3 zagueiros. Tudo isso é verdade. E eu acho que ele já percebeu que ele tem que pelo menos alternar. Ao contrário de uma parte da torcida, não acho que ele tem que abandonar o 4-2-3-1. Não é 4-2-4, tá? Porque em algumas situações se aplica, mas também não acho que ele não deva tentar outras coisas. E acho que não é tentar outras coisas porque tá ruim, porque você vê como é o raciocínio, né, da galera, é assim, não, tá ruim, tem que ter, não é só por isso, vocês têm que ter alternativa por ter, para poder apresentar mais uma bandeira de jogo. E o fato é que quando o São Paulo jogou com 3 zagueiros esse ano, ele se deu bem. Se não foi brilhante contra o Palmeiras, sofreu menos que em outras ocasiões. E ontem fez um jogo muito bom contra o time do São Bernardo, jogando nessa formação. E não é essa coisa de falar, não, mas o São Bernardo era a segunda melhor campanha do campeonato, meu amigo. Não era qualquer coisa, né? Era um time que estava e que está na condição que está por mérito. Tanto é verdade que vai disputar as quartas de final contra o Palmeiras em casa e não no Allianz Parque. Bom, mas acontece que os problemas do São Paulo, revelados ao longo... Revelados não, né? Revelados, não tem nada de revelados. Confirmados ao longo da semana que passou, encobrem isso. Encobrem porque a gente não sabe como é que vai ser depois. Nós agora estamos numa condição onde nós não sabemos qual será a surpresa negativa que uma das piores diretorias do São Paulo da história vai apresentar pra gente. Porque pode começar o Campeonato Brasileiro e descobrir que São Paulo tem transfer ban porque não pagou o Ferreira. Pode terminar o Campeonato Paulista e o Zubeldia ser mandado embora. Ai, gente, eu tô com sono hoje. E o Zubeldia ser mandado embora e aí contratarem um Zé Mané para posição porque não tem dinheiro. Você pode chegar no meio do ano e o Oscar falar que zona isso aqui e ir embora. A gente não sabe mais. Nós tínhamos uma capacidade de prever algumas coisas baseados no ponto de partida de informações que vinham de dentro do clube. Hoje as informações que vêm dentro do clube são as piores possíveis. E as perspectivas não existem, porque ninguém mais confia nessa diretoria. Então, por exemplo, vai falar do fundo de investimento. Pô, todo mundo recebeu bem no ano passado. Hoje a gente não sabe, porque a gente não sabe se o São Paulo está cumprindo o acordo. Se ele não vai perder o fundo de investimento porque desrespeitou alguma regra, alguma cláusula. A gente não sabe. A gente não sabe se o Rian passar a jogar, ele não vai ser vendido para poder fazer caixa. E aí o São Paulo vai perder outra grande revelação. A gente não sabe. Nós não sabemos. Júlio Casares, hoje, já é pior presidente do que foi o Leco. E dá para explicar para você por quê. A pretensão aqui nesse vídeo é chamar atenção
para o quanto nós estamos sem saber como é que o São Paulo funciona. E nem com as diretorias ruins do Leco, do Aidar. Se bem que o Casares é do mesmo grupo político, mas você tinha alguma previsibilidade, agora não tem. Não tem. Júlio Casares já é um presidente pior que o Leco e dá para explicar por quê. E eu vou tentar ser muito didático, muito rapidinho para explicar. Mas é assim, no caso específico de hoje, o São Paulo, quando o Casares assume, tem uma dívida e tem uma receita ruim. Tem uma dívida altíssima, aquela lá em torno de 600 milhões, e a receita é ridícula se comparada com a dos últimos anos. Pô, péssimo trabalho de gestão. Só que aí, olha que situação. O São Paulo do Casares fez o que na época, início do ano passado, era considerado o maior patrocínio de camisa. Depois foi passado pelo Palmeiras, mas naquele momento era o maior. O São Paulo do Casares teve as melhores bilheterias dos últimos anos. E o São Paulo faturou muito dinheiro com isso. O São Paulo do Casares fez naming right do Morumbi. O São Paulo do Casares faturou com shows. Pouco, mas faturou. O São Paulo do Casares ganhou a Copa do Brasil, que é o torneio que tem a maior premiação do futebol brasileiro. E a dívida aumentou. E o São Paulo, de novo, está devendo salário para os jogadores. Porque nessa administração, a gente ouviu essa história de dívida de salário pelo menos 4 ou 5 vezes. Como é que o cara sai de um nível de dívida alto, aumenta essa dívida tendo faturado e deve para jogador? Isso não é sério. E não dá nenhuma perspectiva de algo positivo no futuro. Pô! Aí a gente vai para o segundo episódio da semana. O Fernando Diniz quase vira técnico do São Paulo de novo, pelo menos nas palavras de quem cobre a equipe. Sem que o Zubeldia saia. Né? E aí a gente tem uma situação também curiosa com relação a isso. A gente viu muita meteção de boca. Você vê como a coisa é complicada, né? Foi tão mal ajambrado isso aí que o Diniz acabou se queimando sem necessidade. Porque uma parte da torcida, a parte que não gosta do Diniz, reagiu a essa. Porque foi uma plantação, né? Você plantou para ver o que dava. E aí ficou ruim para o próprio Diniz. Porque tem algumas verdades que são ser ditas aí. É verdade que a história do Diniz no comando técnico do São Paulo foi interrompida abruptamente e ele ainda tem que terminar uma história dele dentro do São Paulo. E eu acho que o que ele tem para terminar é positivo. Mas não agora. Não agora. Agora o São Paulo tem um técnico. O técnico é o Luiz Zubeldia. E Luiz Zubeldia é um bom técnico. E Luiz Zubeldia precisa ser respeitado pela diretoria. E o que aconteceu nessa semana é de um profundo desrespeito. Porque deixaram o vazamento da história do Diniz tomar conta. A reação foi muito demorada. Não teve reação. Né? As pessoas sacaram porque o Casares apareceu depois no fim de semana, tirando foto com o Zubeldia, só que deixou 2 dias a história correr, né? Sem ninguém, nem a bendita nota oficial que eles de vez em quando fazem. Era intencional. Era intencional. Tem gente falando que porque o empresário do Diniz é também empresário do Oscar, é o cara que intermediou a chegada do Cedric.
estaria, como parte da assessoria do Diniz também, trabalhou no São Paulo, grande Juca Pacheco, profissional da mais alta qualidade, que esses caras é que estavam plantando o Diniz no São Paulo, pessoal da assessoria. Né? E a diretoria deixou correr solto assim? Ou estava interessante para ela manter essa conversa? Ou seja, de novo a diretoria tentando queimar o Zubeldia, fingindo que não está tentando queimar. Foi o que aconteceu. Então, assim, eu sou um cara a favor de que um dia o Diniz volte ao São Paulo. Mas não agora. Você está aí se perguntando por que eu disse que ele tem história para terminar e ele terminou abruptamente, graças a essa diretoria. Que falava nos bastidores que o demitiria, quando ele era o técnico do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro. Os caras não tinham o menor pudor. O Casares falava que gostava do Rogério, não falava abertamente, mas fazia circular essa informação. Quando essa diretoria foi eleita e assumiu o clube, eles mandaram embora o Alexandre Pássaro, que, se não é um grande dirigente de futebol, tinha feito um acordo com os jogadores por causa dos pagamentos atrasados da época da pandemia. Ele apresentou um plano para os caras e os caras compraram o plano. Ele era o único fiador que existia do cumprimento daquele acordo. E a diretoria o mandou embora. Ao mandá-lo embora, gerou insegurança no elenco. Coincidentemente, o famoso jogo do Red Bull Bragantino, foi na mesma semana, quando o São Paulo perdeu de 4-2. Atribuem ao episódio do Tietê a degringolada da equipe. Na verdade, você tem que pensar que o São Paulo já entra em campo completamente degringolado. A briga com o Tietê é no meio do jogo. Mas o São Paulo já não joga nada quando entra em campo aquele dia. Na semana em que o fiador do acordo com os jogadores foi demitido. Ninguém lembra disso. Não era o Diniz o problema. Porque aí os jogadores gerou uma insegurança num grupo que estava ali no fio, né, preso por este acordo. E aí você fala, mandaram embora o cara do acordo, vão mandar embora agora o diretor, vão mandar embora o técnico. De fato, o Raí acabou saindo depois. O técnico foi por último, mas é claro, depois que o time desceu a ladeira, O Muricy dava declarações na época que gostava do Diniz. Tá? Só que aí o time desceu a ladeira, você mandou o cara embora antes do campeonato acabar. Aí o Visoli dirigiu lá nas últimas rodadas. Mas as coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. E um detalhe, hein? Não se sabe até hoje que jeito que foi dado naquele acordo. Alguma coisa o São Paulo deve ter feito, porque depois não se ouviu mais falar. Mas você vê como esse povo é enrolado desde aquela época. Então até o Diniz tem crédito com esses caras. O Crespo, que muita gente pede aí, saiu. A diretoria tinha uma rescisão para pagar ele e ficou devendo para ele. Não pensem que o Crespo vai olhar felizão para o lado do São Paulo se a vaga do Zubeldia realmente aparecer e assumir o time assim de primeira. Talvez ele pense. Esses caras precisaram na bola com ele. Esses caras são muito ruins de serviço. Aliás, só para falar de salário de jogador, tem que pagar. Se você é daqueles caras que acham que o jogador é rico, não tem que reclamar, você é desonesto. Jogador de futebol tem que receber o que foi combinado para trabalhar como qualquer outro profissional. O fato deles ganharem muito dinheiro e isso dar a eles uma possibilidade de passar um mês, 2, sem precisar de dinheiro, não pode servir de justificativa para você dizer, esses caras reclamam de barriga cheia.
Agora, dá para você administrar a situação. Com esse elenco, o que está pegando é o seguinte, a diretoria tinha feito uma promessa de acerto desses pagamentos pendentes, que é premiação do Brasileirão, mesas de salário, de direito de imagem, tudo que já saiu na imprensa. Passou a data, ficou para o 5 de fevereiro, chegou 5 de fevereiro e não pagou. Essa é a situação. Então, você não pode atrasar, mas se atrasar, se você pelo menos conseguir, como tinha feito o Pássaro, que estava cumprindo, organizar um cronograma onde você consiga cumprir o que está dizendo que vai cumprir, o jogador já aceita. O Corinthians em 2015, campeão brasileiro, jogando fino, teve problemas de salário. Lá pro meio da temporada, alguém cobrou isso do André Sanches em entrevista. E ele admitiu e disse que o time se acertava com os jogadores, por isso que as coisas davam certo. O William, zagueiro, disse depois o seguinte, a gente só responde porque eles explicaram para a gente que estavam devendo, fizeram um planejamento de como iam pagar e cumpriram o planejamento. Então o Corinthians atrasou, mas disse assim, na época era mais ou menos assim, tá? Ó, aqui em setembro, o salário de maio, de julho, eu vou pagar até o dia 20 de setembro. Então chegava em 20 de setembro, caía o salário de julho. Estava atrasado, mas caía. Aí o cara falava, o de agosto eu vou pagar até 20 de outubro. Chegava no dia 20 de outubro, caía. Porque a essa altura o cara queria receber. Agora, quando é que dá problema? Quando você diz que vai pagar no 20 de setembro, chega no 20 de setembro você não paga. Você não está cumprindo. Então, se os jogadores fizeram um pacto para tentar ganhar o Campeonato Paulista, então mesmo com essa situação, anotem. Vai chegar uma hora que os caras vão diminuir o ritmo de novo. Porque não é por malandragem, eles precisam ter uma resposta. Eles precisam acreditar na diretoria. Quer dizer, não, eu atrasei, mas eu vou pagar dia 5. E tem que cair dia 5, cara. Senão perde a credibilidade. E qual é o grande problema dessa diretoria do São Paulo com os jogadores? Parte desse elenco já está aí há algum tempo. E eles já viram que os caras não cumprem palavra. Então o cara cansa. O cara cansa. Se há 2 anos atrás ele corria, agora ele pensa 2 vezes. Pô, os caras de novo vão me sacanear. Então, até para atrasar salário, dá para você ser, entre aspas, legal com os caras. E assim, tudo isso me preocupa porque isso criou uma imagem de desconfiança sobre essa diretoria do São Paulo. Então a diretoria que não paga salário em dia, que tem uma dívida, fatura, faz receita e aumenta essa dívida, estamos recebendo mais dinheiro, e que tumultua o ambiente, deixando vazar nome de possível técnico que vem aí, no lugar do atual, que eles deixaram vazar. Eles não tiveram nenhuma preocupação em ir atrás de quem estava falando do Diniz, falou, para de falar, que não vai ter nada disso. Eles deixaram correr. Interessava para eles deixar o boato correr. Esses caras são maus. E tem as questões internas, né? Conselheiro que não é São Paulino, que foi eleito. Aquela história que a gente já conhece. Diretor de futebol que ninguém sabe explicar, afinal, qual é a situação dele. É ilegal no cargo ou não é, que é o caso do Belmonte. Ele fala que é, mas tem muita gente que não é. Essas estão dentro aí da administração do clube, que a gente nem sabe, que é até mais difícil de debater. O pior é que o que a gente enxerga é mal feito, é perigoso para o futuro do clube. Então, assim, não tem paz. Ontem o São Paulo garantiu o primeiro lugar das quartas de final do Paulista.
a gente vai jogar contra o Novo Horizontino, segunda-feira. Se passar, provavelmente vai jogar semifinal e final na casa do adversário. Ok, não é essa a questão. E o pós? E o Brasileirão, como é que vai ser? Os jogadores vão receber? A diretoria precisa falar. E o Júlio Casares precisa falar. O Júlio Casares precisa dizer: os 200 milhões do fundo tá aqui, ó. A regra do fundo diz isso aqui, ó. Esse mês a gente pagou uma dívida de 10 milhões. No outro mês, esse mês a gente pagou 15 milhões. Nós pagamos 20 milhões. E estamos tomando cuidado aqui no fluxo de caixa, no faturamento que está fora do FDIC aqui. Uma das coisas, por exemplo, não pode fazer empréstimo. Os caras adoram fazer empréstimo para poder pagar salário atrasado, né? E aí vai pagando esse empréstimo. Você vai gerando outra dívida. Lá nesse acordo, o São Paulo assinou que ia se comprometer a não fazer, e agora para pagar os caras? Qual vai ser a solução dada? Dizem que tem que cair a parcela do William Gomes para pagar. Até sexta-feira não tinha esse dinheiro. Depois disso eu não vi mais o noticiário. Então, mesmo num momento de definição do campeonato, infelizmente, o São Paulino está triste porque ele não sabe como vai ser amanhã. Não sabe. Você não sabe se essa diretoria vai plantar outro nome de técnico, se vai desestabilizar o Zubeldia mais uma vez, se vai atrasar mais salário, se vai cumprir o acordo com o fundo de investimento. Até o Grego sumiu. Lembra que iria pôr dinheiro na base? O pessoal falava, é um agente que o Casares está tentando dar um jeito de virar o dono da SAF do São Paulo. Até isso morreu, porque o Casares sumiu. E não fala, não dá entrevista, não responde pergunta. Para ninguém. Para encerrar aqui, que tristeza a história do Pablo Maia, hein? Meu Deus do céu, cara. É a terceira vez que o cara vai para uma intervenção. Vai ficar pelo menos 6 meses fora. Meu, cara. Porque o ano passado teve, mas já havia ocorrido em 2021. Né? Depois daquele final de Paulista magistral, fez gol, aí começou o Brasileirão, machucou. Voltou muito tempo depois. Aí o ano passado perdeu a temporada. Machucou no começo. Pra você ter uma ideia, o Zubeldia só tinha feito um jogo com ele. Aí ele quebrou. Voltou agora e quebrou de novo. Cara. Lesão ligamentar no tornozelo, de 4 a 6 meses fora. Cara, que loucura. Que tristeza. Estou dizendo isso porque ele é um jogador com potencial para sair do São Paulo para a Europa, mas se ele não conseguir jogar, ele vai perder esse potencial. Estou falando dele isso, não estou falando do quanto ele pode representar em dinheiro para o São Paulo. É uma tristeza. Poxa, eu fico... Torço por você, Paulo Maia. Quero mesmo, cara, que você melhore, porque você merece, velho. Cara que é bom, cara que não causa problema, você não ouve falar. Mas, cara, de novo, que situação. Que situação. Triste. Triste. E o São Paulo vai ter que dar um jeito. São Paulo que não tem dinheiro, que tinha o Thiago Mendes no radar, mas que não tem nenhuma condição de bancar o Thiago Mendes. Aí, quer ver? Vai furar o FDIC? Mas vai ter que tentar trazer um cara assim. Parece que a primeira medida é reintegrar, não porque ele está integrado, que é o Negruti, mas tinha voltado para a base. Mas assim que terminar as férias, parece que vai encurtar aí, né? Traz o Negruti pro time de cima e ele vai jogar, cara, porque o Luiz Gustavo também tá machucado. Se depender do Luiz Gustavo, nada contra a pessoa, tô dizendo, você não pode depender de um cara que já tem 37 anos, né? Ele já é o reserva. E você perdeu o titular de novo e ele tá machucado. Então tem que contratar alguém. Se for alguém tipo o Thiago Mendes, é alguém de peso. Então você resolve o problema até do Pablo Maia. Mas será que o São Paulo tem condição? Será que o São Paulo tem competência para encontrar esse jogador? Esse São Paulo perdido?
Infelizmente, não acredito. Mas é isso, gente. Comenta aí. Espero que você tenha coisa positiva para dizer. Eu estou bem desanimado. Bem desanimado. E não é com o técnico, que não merece essa perseguição. Não é com os jogadores. Você vê que eu falei pouco do Zubeldia hoje. Acho que o trabalho dele é bom. Eu fiz várias críticas no ano passado. Eu continuo vendo motivo para crítica em algumas ocasiões. Mas esse ano, não. Desde o começo do ano até aqui, quando houve erro, foi tentando acertar. E houve percepção. Ontem ele fez um meia-culpa importante na entrevista, de que há erro. E a gente espera que ele possa consertar. É isso, gente. Por esse vídeo é esse assunto. Eu espero que vocês comentem, gostem e passem para os outros também. Valeu, até semana que vem.